Quarta-feira, 6 de maio de 2026. Presidente Lula chega aos Estados Unidos para fechar um acordo de combate ao crime organizado com o norte-americano Donald Trump. Ministro da Fazenda descarta benefício fiscal por escala 6x1 e disse que governo repensa o fim da taxa das blusinhas. E INSS muda as regras. Benefício por incapacidade temporária passa a ser liberado sem perícia presencial para afastamentos de até 90 dias. Expectativa de acordo entre Irã e Estados Unidos faz preço do petróleo despencar. Navio de cruzeiro afetado por surto de hantavírus vai atracar em Ilha Espanhola. Donald Trump anuncia competição de UFC na Casa Branca ao lado de lutador brasileiro. E comissão especial da Câmara dá início à série de audiências públicas para ouvir especialistas e membros do governo sobre os impactos do fim da escala 6x1 no Brasil. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está no ar. Olá, boa noite para você. O presidente Lula já chegou a Washington para a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expectativa é fechar amanhã um acordo de combate ao crime organizado. Além da cooperação contra o crime organizado e o narcotráfico, a reunião é vista como um passo importante para normalizar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, principalmente depois das tarifas de importação impostas ao Brasil. Outros assuntos de interesse dos dois países devem ser discutidos, como o PIX, parcerias em minerais críticos e terras raras, geopolítica na América Latina, guerra no Oriente Médio, a ONU e as eleições no Brasil. Antes de viajar na última sexta-feira, o presidente Lula chegou a receber uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A conversa durou cerca de 40 minutos e o brasileiro se colocou à disposição para a viagem de hoje e fazer esse encontro presencial. Lula afirmou que queria tratar de interesses do Brasil e dos Estados Unidos, incluindo os temas dos conflitos internacionais e o papel da Organização das Nações Unidas. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, deu entrevista hoje ao programa Bom Dia, Ministro, veiculado pela empresa Brasil de Comunicação. Ele disse que o governo repensa a questão da taxa das blusinhas e falou sobre as dívidas dos brasileiros. O ministro da Fazenda começou falando sobre a etapa do Desenrola 2, programa lançado pelo governo para renegociar dívidas dos brasileiros, e aproveitou para enfatizar que existe prazo. Não é um processo que vai durar, por isso a mobilização de 90 dias para você renegociar a sua dívida não é para deixar para um segundo momento. É preciso pagar as nossas dívidas. O programa ele vai dar esse enfoque. Nós vamos organizar as contas das pessoas, ajudar o sistema financeiro, aqui é ganha-ganha, para que a gente volte a pagar a dívida. O ministro da Fazenda ainda comentou a questão do preço dos combustíveis com a guerra no Oriente Médio. A União e a maioria dos estados aderiram a uma subvenção meio a meio, para aliviar a alta de preços. Mas o ministro admitiu que o governo pode adotar novas medidas se o conflito permanecer por mais tempo. Para que a gente não aumente o preço da gasolina e do etanol no país, nós pedimos ao Congresso uma autorização que é a seguinte: hoje, se eu não tiver essa autorização, para eu tirar um pouco do tributo da gasolina, eu tenho que aumentar um outro tributo para manter a neutralidade. Agora, o que aconteceu? Como a União, como o Brasil, porque a gente investiu em pré-sal, porque a gente tem reserva internacional, como o Brasil tem resiliência energética e sou exportador de óleo bruto, eu estou vendo aumentar a minha receita. Eu cuido da receita do país. A receita está aumentando em razão do aumento do preço do petróleo. Durigan afirmou que não abre mão da regularização que impôs controle na importação de produtos de baixo valor no país, no programa Remessa Conforme, mas disse que o fim da taxa das blusinhas está em discussão no governo. É uma alíquota de 20% em imposto de importação sobre encomendas internacionais com valores abaixo de $50. A cobrança vem em agosto de 2024, depois da aprovação do Congresso Nacional.
Hoje, a própria oposição no Congresso tem levantado o tema de volta. Então, tem projeto de lei da oposição com mais de 300 assinaturas. Dentro do governo tem ministro que defende que a gente reveja. Eu estou dizendo o seguinte, a gente tem que olhar e fazer o debate racional. Eu não tenho tabu em relação aos temas, desde que a gente preserve os avanços que a gente atingiu. E aqui o programa Remessa Conforme é algo que eu não abro mão. Está sendo discutido, então. Sendo discutido. Dario Durigan rejeitou a ideia de compensação por meio de benefício fiscal a empresas de setores que possam vir a ser impactados, no caso do fim da escala 6x1. Ele admitiu que o governo pode colaborar com medidas para buscar melhores linhas de crédito ou capacitação de trabalhadores, mas que é contra novo benefício tributário para viabilizar a redução de jornada de trabalho. Nós estamos reconhecendo que o mundo avançou, as pessoas estão mais produtivas, os ganhos digitais, os ganhos de comunicação, e é preciso reconhecer sem passar a conta para a própria população. Porque senão você... Então, eu digo o seguinte, 40 horas por semana, com 2 dias por semana, sem redução de salário e sem compensação com benefício fiscal. Não cabe dizer aqui que o Estado tem que indenizar o empresário. No mercado financeiro, Ibovespa e dólar fecharam em alta nesta quarta-feira. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,92 na venda, alta de 0,17%. O euro foi vendido a R$ 5,78, alta de 0,63%. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 0,5%, atingindo o patamar dos 187 mil pontos. Eco Rodovias e CIA Modas foram as ações mais valorizadas do dia. TIM e PetroRio registraram as maiores baixas. E você vai ver a seguir INSS Digital. Nova regra dispensa a ida à agência e promete mais rapidez na concessão do auxílio-doença. A Caixa Econômica Federal informou que fez a primeira quitação de dívidas do novo Desenrola Brasil com desconto de 75% para um cliente de Várzea Paulista. Ele quitou à vista uma dívida do cheque especial ontem. Segundo o banco, cerca de 5 mil clientes já procuraram a instituição com o interesse em aderir ao programa. Desculpa. A Caixa Econômica Federal informou que fez a primeira quitação de dívidas do novo Desenrola Brasil com desconto de 75% para um cliente de Várzea Paulista. Ele quitou à vista uma dívida do cheque especial ontem. Segundo o banco, cerca de 5 mil clientes já procuraram a instituição com o interesse de aderir ao programa. E agora uma mudança importante no atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social. O benefício por incapacidade temporária pode ser concedido sem perícia presencial em casos de afastamento de até 90 dias. A nova regra do INSS marca um avanço na digitalização dos serviços. Com a atualização do sistema TestMed, o segurado não precisa mais ir até uma agência para pedir o antigo auxílio-doença. Tudo pode ser feito de casa. Basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS, anexar atestados e exames e aguardar a análise remota dos médicos peritos. Mas antes de enviar, é preciso atenção na organização dos documentos. Quando uma pessoa fica doente ou sofre um acidente e precisa pedir um auxílio-doença no INSS, a primeira coisa que ela precisa entender é que o perito do INSS não vai avaliar a doença em si. Ele vai avaliar se aquela doença impede a pessoa de trabalhar. E é por isso que a organização dos documentos médicos antes de enviar pelo aplicativo é o passo mais importante de todo o processo. Não basta juntar um monte de papéis antigos e mandar de qualquer jeito. O atestado médico, ele precisa ser recente,
ter a letra legível, carimbo do médico, tempo estimado de afastamento e, principalmente, deixar muito claro qual é o problema de saúde que afeta o trabalhador. Antes, esse prazo era de até 60 dias. Agora, documentos que indiquem afastamento de até 90 dias podem ser avaliados sem a necessidade de perícia presencial. Mas atenção, se houver erros ou informações incompletas, o segurado pode ser chamado para uma perícia presencial. Se o perito olha o atestado e os exames e não consegue entender qual é a gravidade do problema ou como aquilo atrapalha a profissão do trabalhador, ele é obrigado a negar o pedido. A falta de clareza no papel é o principal motivo de indeferimentos hoje em dia. Muitas pessoas acham que só porque o aplicativo Meu INSS facilitou o envio dos documentos pelo celular, o benefício está garantido. Mas a facilidade é só no envio, não na aprovação. O sistema digital substitui apenas a fila na agência física. A análise do perito continua sendo rigorosa. A expectativa é que a medida reduza a burocracia, acelere o atendimento e ajude a diminuir ainda mais a fila do INSS em todo o país. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira nas regiões sul e sudeste do Brasil. No sul do país, o tempo segue abafado, com o sol predominando na maior parte das regiões. Caxias do Sul, mínima de 18, máxima de 25. Florianópolis, mínima de 20, máxima de 26 graus. No sudeste, o tempo segue com variações entre os estados. Em São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens. No Rio de Janeiro, o céu parcialmente aberto. Já em Minas Gerais, o sol aparece, mas com aumento de nuvens e chance de chuva. Guarulhos, mínima de 16, máxima de 29. Niterói, mínima de 22, máxima também de 29 graus. O Ministério do Trabalho e a Polícia Federal de Maringá, no Paraná, realizaram hoje uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudar o seguro-desemprego. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em várias cidades do estado do Paraná e também na Grande São Paulo. Quase 1.200 requerimentos do benefício foram fraudados em 69 empresas fictícias. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de 8 milhões de reais. E você vai ver a seguir, Israel ataca Beirute pela primeira vez desde o cessar-fogo com o Hezbollah. E 3 passageiros são retirados de navio atingido por surto de hantavírus. Aumenta a expectativa por um acordo de paz entre Irã e Estados Unidos. Espanha vai receber navio de cruzeiro afetado pelo hantavírus. E brasileiro vai participar de luta de UFC na Casa Branca. É o nosso giro internacional de notícias. Estados Unidos e Irã estão próximos de um acordo para encerrar a guerra, segundo representantes do Paquistão, país que atua como mediador nas negociações. Mais cedo, o presidente Donald Trump disse que poderia dar fim à guerra caso o Irã aceite os termos apresentados. Trump também confirmou uma pausa na operação militar dos Estados Unidos para escoltar navios pelo Estreito de Hormuz. Do outro lado, um comunicado da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou hoje que o Estreito de Hormuz está liberado para passagem segura. Mesmo assim, o governo do Irã declarou que ainda há pontos inaceitáveis na proposta de paz americana. A possibilidade de acordo mexeu com o preço global do petróleo. Os contratos futuros do produto tipo Brent chegaram a cair cerca de 10% nesta quarta-feira, ficando abaixo dos $100 o barril, o menor valor registrado nas últimas 2 semanas. As Forças Armadas de Israel atacaram Beirute, a capital do Líbano, nesta quarta-feira. Segundo o Ministério da Defesa israelense, o alvo foi um comandante do grupo Hezbollah. Foi o primeiro ataque à cidade desde que Israel concordou com um cessar-fogo no mês passado. O fim dos ataques ao Líbano foi uma das exigências fundamentais do Irã para uma trégua mais ampla com os Estados Unidos.
3 pessoas com suspeita de hantavírus foram retiradas do navio de cruzeiro que permanece isolado próximo à costa de Cabo Verde, na África Ocidental. Os 3 passageiros com sintomas agudos foram levados de avião para hospitais na Europa. Hoje, a Organização Mundial da Saúde confirmou mais um caso, subindo para 8 o número de doentes. 3 pessoas morreram. Como o governo de Cabo Verde não permitiu o desembarque dos demais passageiros em seu território, a empresa holandesa responsável pelo cruzeiro pediu permissão para atracar nas Ilhas Canárias, na Espanha. O governo espanhol aceitou o pedido. A ministra da Saúde da Espanha afirmou que os 14 espanhóis que estão na embarcação vão ser transferidos de avião para um hospital em Madrid, onde deverão cumprir quarentena. E os demais a bordo serão repatriados diretamente para seus países de origem. A previsão é de que o navio atraque nas Ilhas Canárias dentro de 3 dias. O presidente Donald Trump anunciou hoje que uma luta do UFC será realizada em frente à Casa Branca no dia 14 de julho, data que marca o Dia da Bandeira nos Estados Unidos e também o aniversário de 80 anos de Trump. O presidente fez o anúncio no Salão Oval ao lado de diversos competidores. Entre eles, o brasileiro Alex Pereira, conhecido como Alex Poatan, que deverá participar de uma das lutas no evento da Casa Branca. Hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No norte do país, o sol aparece em meio a muitas nuvens e entre a tarde e a noite, a possibilidade de chuva em alguns pontos, especialmente no Amapá, Pará e Amazonas. Macapá, mínima de 23, máxima de 27. Belém, mínima também de 23, máxima de 29 graus. No Nordeste, instabilidades também marcam o dia, principalmente no Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas. Apesar do sol pela manhã, o tempo muda ao longo do dia, com nuvens carregadas e risco de chuva. São Luís, mínima de 24, máxima de 30. Natal, mínima também de 24, máxima de 29 graus. Na região Centro-Oeste, o dia é de maior estabilidade. Sol acompanhado de nuvens no céu. Cuiabá, mínima de 22, máxima de 35. Brasília, mínima de 17, máxima de 28 graus. A seguir, a audiência pública discute jornada de trabalho em comissão especial na Câmara. A comissão especial que discute o fim da escala 6x1 na Câmara Federal ouviu nesta quarta-feira o ministro do Trabalho, especialistas no assunto, para discutir o impacto da jornada de trabalho na vida dos brasileiros. Em mais um capítulo dos debates sobre o fim da escala 6x1 no Brasil, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, foi ouvido na comissão especial da Câmara que discute o tema. O ministro defendeu o projeto de lei do governo que foi enviado ao Congresso em regime de urgência. Será uma série de audiências públicas e a ideia é ouvir ministros, representantes sindicais e de setores produtivos para alinhar o texto final. Nós falamos da necessidade da redução da jornada de trabalho, redução de salário, e ao mesmo tempo falamos da necessidade de eliminar a escala 6x1, por ela se tornar no tempo a jornada muito cruel, em especial para as mulheres e a juventude que está exigindo que nós, governo, parlamento, empresários, empregadores, façamos esse gesto de boa vontade e garanta melhores condições, especialmente de vida, para trabalhadores e trabalhadoras. Entre os debates estão questões como saúde mental, acidentes de trabalho, qualidade de vida dos trabalhadores e produtividade. O diretor da OIT Brasil, a Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU, trouxe exemplos de países da América Latina para defender a escala menor de trabalho de 40 horas semanais. No caso da Colômbia, que foi a lei de 2021, se prevê
uma redução gradual, né, de 47 horas em 2023 para 42 horas semanais em 2026. Tá? Então, isso foi algo acordado. No caso do Chile, também se prevê uma redução gradual de 44 horas em 2024 para 42 horas em 2026 e 40 horas em 2028. E no caso do México, a última legislação aprovada, se prevê uma redução gradual de 48 horas para 40 horas em 2030. Como conclusão, tá, eu queria mencionar, primeiro que essa é uma tendência histórica, né? Então isso se observa em todos os países, né, um esforço gradual, né, de redução da jornada de trabalho. E todos eles têm as normas internacionais como referência, né, essas normas que eu citei. Os efeitos favoráveis estão amplamente documentados, né? Se forem bem implementadas, elas não geram efeitos significativos sobre emprego e salários, muito pelo contrário, e tem um impacto, né, de aumento da produtividade. A produtividade tende a aumentar com jornadas mais curtas. O direito do trabalho é uma ponte entre empregadores e empregados. Para este juiz do trabalho, os números representam um alerta importante para que o país reveja o formato atual. Nós tivemos, apenas no ano de 2025, mais de 800 mil acidentes de trabalho, que vitimaram, infelizmente, 3.600 trabalhadores no Brasil. O INSS concedeu benefícios e afastamentos a mais de 550 mil trabalhadores e trabalhadoras por doenças ou adoecimentos mentais. Destes, 63% trabalhadoras, mulheres que cumprem dupla jornada por conta dos trabalhos de cuidado, do trabalho reprodutivo que a elas é entregue no nosso país. Além disso, nós somos hoje o segundo lugar mundial em burnout, uma síndrome que a Organização Mundial do Trabalho reconhece como necessariamente ocupacional. Portanto, o burnout decorre de problemas no trabalho e, especialmente, de longas jornadas, falta de intervalos e falta de tempo da recomposição das forças dos trabalhadores com um dia apenas de repouso semanal. Vale lembrar que, mais do que uma discussão trabalhista, o tema se consolidou também como eixo político, com o governo federal defendendo publicamente o fim da escala 6x1, a tramitação acelerada na Câmara indica a tentativa de capitalizar esta agenda de forte apelo popular. O cronograma da Comissão Especial da Câmara prevê a votação do tema no dia 26 de maio e no plenário da Casa até o dia 28 de maio. No Rio de Janeiro, uma rua tradicional mostra que a paixão pelo futebol vai muito além dos estádios. Em Vila Isabel, moradores se reúnem há décadas para transformar o asfalto em um verdadeiro mural a céu aberto, já em clima de Copa do Mundo. É o espírito de Copa do Mundo. Na rua Pereira Nunes, a tradição já dura 48 anos. De 4 em 4 anos, vizinhos se reúnem para pintar o chão e as paredes com as cores do Brasil e símbolos do futebol. Além do verde, amarelo e azul, o mural deste ano traz também as bandeiras dos países que vão sediar a Copa: Estados Unidos, Canadá e México. Pinturas dos jogadores também fazem parte da decoração. E a expectativa pela vitória brasileira já toma conta da rua. Vai ter o telão, como sempre tem, festa. Vou ser sincero, tá? Se passar da primeira fase, eu tô super feliz, cara. Não vou mentir aqui, eu acho que jogar conversa fora não vale a pena. Eu acho que o futebol não tá demonstrando muita vontade de torcer, mas como a gente é brasileiro, a gente está sempre acreditando em tudo. Vamos torcer para o Brasil ser campeão. O troféu do Mundial e ídolos do passado e do presente, como o Vinícius Júnior, ganham destaque nas artes que tomam conta da rua. Para os organizadores, mais do que decoração, o mural carrega uma mensagem de união, paz e inclusão entre os povos. E a torcida segue confiante. Essa será a primeira Copa do Mundo sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. É um privilégio muito grande, né? Eu tô aqui desde que eu era pequeno, desde que eu tenho o tamanho dele. Então, tá mais um ano aqui participando da ornamentação da Copa. E agora, com mais uma geração, é muito importante, é o que o Celso sempre fala,
para ele que a gente sempre faz essa aumentação e mantém essa tradição. Eu acho legal, é uma alegria, né? Toda a Copa do Mundo eles fazem isso aqui, né? Não é a primeira não, tem sempre isso. Tomara que dê sorte, né? Que o Brasil ganhe um títulozinho aí a mais, tá precisando. E o Rio de Janeiro vira palco de expectativa e esperança. Lugares onde a arte e o futebol se encontram para manter viva a tradição e a torcida pelo Hexa. E nós, como bons brasileiros, claro que não vamos desistir nunca. Boa noite para você. Até amanhã.